Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e agora eu vou resolver uma questão relacionada à modularização, certo? Essa é a parte 5 da resolução dos nossos exercícios. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou adaptar uma questão que a gente já fez anteriormente, agora a gente vai fazer essa questão modularizada, certo? Então o raciocínio da questão a gente já viu como é feito, mas aí a gente vai agora fazer ela com o uso de módulos, certo? A questão é a seguinte, se eu não estiver enganada, ela é a questão 12. Então, essa questão ela vai pedir o seguinte, faça um algoritmo modularizado para cadastrar os alunos de uma escola e apresentar a listagem dos alunos cadastrados. Então, a gente vai ter, como se a gente tivesse essas duas ações principais que o meu algoritmo tem que fazer. Para cada um deles serão informados os seguintes dados para cada aluno: o nome, o ano e se tem irmão na escola. O algoritmo deve calcular o valor da mensalidade, que depende do ano que o aluno está cursando, e se tem irmão na escola, porque ele recebe um desconto de 10% se tiver irmão na escola. Armazena os dados em vetores e imprime os dados de todos os alunos em forma de tabela, certo? Então, o que a gente vai ver é o seguinte: vamos modularizar as ações do cadastramento e da listagem, né? E a gente vai ver também que com a modularização, a questão da gente vai ficar com uma execução, uma dinâmica diferente na hora da execução, certo? Vou passar lá para o Visualg. Eu já estou com a questão pronta, vou só ir comentando com vocês, explicando. Então, vamos ver aqui a questão 15. A gente tem o seguinte. O que eu fiz foi o seguinte: além de ter as duas ações principais que essa questão faz, que seria o cadastramento dos alunos e a listagem, que eu vou separar a ação de cadastrar e a ação da listagem em dois módulos separados. A gente também, vou mostrar para vocês que tem algum conjunto de comandos que eles se repetem ao longo do algoritmo, que aí a gente pode também colocar essa sequência de comandos em módulos, que vai ser o seguinte. A gente tem aqui, começando a questão, a gente tem a seção das declarações das variáveis globais, certo? Que são as variáveis que são vistas por todo o algoritmo, tanto o módulo principal, do algoritmo principal, quanto todos os módulos que forem criados. Então, a gente tem as variáveis globais, a gente vai ter os dados dos alunos, que aí qualquer canto do programa, do algoritmo, eu vou conseguir ver os dados do aluno, que eu tenho o nome do aluno, que ano ele está estudando, se ele tem irmão na escola, e a mensalidade que vai ser calculada pelo algoritmo, que são vetores, né, na questão eu tinha aqui a capacidade de armazenar no máximo 10 alunos, certo? E eu tenho a variável que vai controlar quantos alunos eu tenho, que é o Q, e eu tenho também aqui a variável opção, que vai ver qual é a opção que eu quero executar no momento, se eu quero cadastrar ou se eu quero fazer uma listagem. A gente vai entender melhor daqui a pouco. Então, a questão da gente, o algoritmo principal, ele vai ficar simplesmente assim, ó. Vou mostrar só ele aqui. Então, aqui eu tenho, ó, o meu algoritmo principal, que só vai ter o seguinte, ó. Eu tenho a inicialização da variável que controla quantos alunos tem cadastrado e uma repetição que vai ficar chamando os módulos conforme eu escolha um dos módulos que eu tenho. Aqui, um módulo que vai montar a tela do menu, vai ler qual a opção que a pessoa deseja executar e vai verificar com o comando escolha qual foi a opção desejada. Caso tenha sido 1, é porque a pessoa pediu para fazer o cadastramento de um novo aluno. Caso a opção seja 2, é porque pediu para que seja feita uma listagem. Então, aqui eu tenho a chamada de um módulo chamado menu, de um procedimento chamado menu, do procedimento cadastrar, do procedimento listagem, certo? Então, o meu programa principal, o algoritmo principal, vê que ele fica muito simples, ele fica bem enxuto, porque todo o raciocínio, a complexidade, a gente está jogando para os módulos. Então, o interessante é que a gente pode fazer o esqueleto do nosso algoritmo, certo? Com o menu já pré-definido, mesmo que meus módulos estejam vazios, certo? Sem comandos,
aí eu já consigo começar a fazer o teste do meu algoritmo, certo? Então, aqui eu tenho o módulo principal. Só para vocês entenderem, eu vou dar uma executada para vocês verem, ó. Aqui eu tenho, ó, a primeira tela do algoritmo, que aí vai dar a opção se eu quero cadastrar aluno ou se eu quero ir para uma listagem. E aí, eu vou sair. Então, agora a gente tem os algoritmos da gente, eles vão passar a ter agora uma tela inicial com o menu, para que eu me encaminhe para a opção que eu quero executar naquele momento, certo? Então, isso já começa a ir diferente, porque antigamente a gente já caía obrigatoriamente num cadastro, né? Já ia fazer os cadastros e depois, automaticamente, eu já caía numa listagem geral e às vezes ainda ia para o final para um relatório estatístico. Então, não tinha como eu sair indo e vindo nas minhas operações. Então, antigamente, eu cadastrei 5. Ia para a listagem, quando eu dizia que não queria mais cadastrar, eu ia para a listagem e já saía do algoritmo. Desse jeito agora a gente pode cadastra 5, olha a listagem, ainda falta cadastrar mais 2, volta para o cadastro, volta para a listagem e assim você consegue caminhar entre as opções do seu algoritmo, certo? Então é essa dinâmica que eu falei, que é diferente, que aí você já tem uma nova possibilidade agora com a construção modularizada. Eu vou sair aqui, só queria mostrar para vocês o menu. Vê, esse menu aqui, ele vai ser construído com um procedimento, certo? Eu vou criar um módulo que cria o menu. Eu vou ter um módulo, várias vezes eu preciso passar essa linha. Então, eu vou ter um módulozinho que passa a linha, certo? Que cria uma linha. E vou ter um módulozinho aqui que cria esse cabeçalhozinho com o nome da escola e o setor financeiro. Então, ao invés de toda hora eu estar escrevendo escola legal, escreva L, setor financeiro, eu jogo por módulo, toda vez que eu tiver que escrever essa sequência de frases aí, eu já vou e chamo apenas o módulo, certo? Vou sair para a gente voltar para a execução aqui para a gente ver o código. Então, vamos lá. Então, eu tive aqui só o meu algoritmo principal. Vamos aqui ver quais foram os módulos que foram definidos. Então, como eu falei, eu criei um módulo que eu estou chamando de linha, que é um procedimento, já que ele não retorna nenhum valor, ele só vai escrever coisas na tela. Então, esse módulo linha não tem parâmetro, então fica aqui com os parênteses vazios. Não tem variável local, então já começa o procedimento com a palavra início e vem a sequência de comandos do meu procedimento, que ele só vai. Vou colocar um escreva L para me garantir que o meu cursor vai estar no início de uma linha. Vou escrever um conjunto de tracinhos, certo? Que vai ser a passada daquela linha. E quando termina, eu coloco um outro escreva L para garantir que ele vai mudar de linha, certo? Então, terminando, eu tenho aqui, coloco o fim procedimento, certo? Então, toda vez que eu precisar passar uma linha, eu venho e chamo apenas o módulo linha e ele já vai executar essa sequência desses 3 comandos, ok? Esse seria um módulo. Agora eu tenho um segundo módulo, que é o módulo do cabeçalho, que ele vai fazer com que, toda vez que eu preciso escrever o cabeçalho, eu não tenho variáveis de parâmetros, certo? Então, meu procedimento cabeçalho está vazio aqui, os parênteses. Começo, também não tenho variável local, ele também vai ser um módulo só para escrever coisas na tela, certo? Então, eu venho aqui, início, limpo a tela, e escrevo escola legal, pulo de linha, escrevo setor financeiro, pulo de linha e passo uma linha, certo? Chamei aqui já o módulo linha. Para esse módulo linha ser chamado aqui dentro do procedimento cabeçalho, ele teria que ser definido antes. Se o módulo linha viesse depois, aqui para a linha 28, ele ia dizer que ele não conhece o que é linha, certo? Então, aqui eu tenho a chamada do meu procedimento. A gente pode chamar apenas pelo nome, linha, como também pode colocar os parênteses vazio, certo? Tem alguns pontos que eu coloquei os parênteses e outros não. Pode ser feito das duas formas, certo? Pronto, então aqui eu já tenho um módulo que passa a linha na tela, um módulo que monta os cabeçalhos, o cabeçalho.
Eu vou criar um módulo também que eu monto o menu da tela inicial, certo? Então, veja, esse módulo, ele já utiliza do módulo cabeçalho. Então, se eu utilizo o módulo cabeçalho, lembra que lá no desenho, na explicação, eu desvio a execução do meu procedimento para o módulo que ele chamou, então, cabeçalho. Então, significa que ele vai desviar para cá, vai limpar a tela, vai escrever escola legal, pula de linha, escreve setor financeiro, pula de linha e passa uma linha. Aí, a partir daqui, ele volta para o controle para o procedimento menu, pula de linha e escreve opções e vai escrevendo 1, cadastrar aluno, 2, listagem geral, 0 para sair, pula de linha, passa uma linha, chamando o módulo linha, né? Então, veja, tanto o módulo cabeçalho quanto o módulo linha são chamados dentro do procedimento menu. Então, os dois foram definidos antes do menu. Então, o cabeçalho está aqui e o linha está em cima, certo? Então, a gente tem, e aqui tem escreva informe a opção desejada. Isso é o que faz o módulo menu. Então, é por isso que, ó, a gente tem aqui no nosso algoritmo principal a chamada do módulo menu, certo? E aí, só com isso a gente já fez. Limpou de tela, escreveu lá os cabeçalhos, botou as opções desejadas e está só esperando que a pessoa digite a opção que ela quer para saber se eu vou cadastrar ou se eu vou listar os elementos, certo? Então, eu joguei toda a montagem do menu lá para cima, para um módulo. Então, esses 3 módulos que a gente criou até esse momento não teve variável local, também não teve variável para passar como parâmetro, certo? Eles foram unicamente módulos que estão relacionados à interface do nosso algoritmo, certo? Que seria a apresentação para o usuário das informações. Então, só teve praticamente escrevas. Então, vamos lá para o módulo do cadastramento. É o módulo que vai cadastrar os alunos. Então, o que a gente vai fazer é pedir os dados dos alunos e fazer o cadastramento guardando os dados dos alunos em um vetor. Aí, a gente tem o seguinte. A gente vai ter o procedimento cadastrar. Eu também não preciso passar nenhuma informação para ele. Ele vai fazer uso das variáveis globais, que já foram declaradas lá em cima, que são as variáveis dos alunos, certo? Os vetores que guardam os dados dos alunos. E eu vou precisar só aqui, antes de sair, cada vez que eu repito um cadastramento, eu vou perguntar, você quer cadastrar um novo aluno? Se sim, vai continuar, se não, vai sair. Então, essa resposta que o usuário for falar, que eu estou chamando aqui de RESP, ela é uma variável que é unicamente vista aqui de interesse de visão do cadastramento. Então, por isso que ela está sendo declarada aqui dentro do procedimento cadastrar. Então, tem aqui a variável RESP do tipo inteiro. Então, eu começo o meu procedimento cadastrar com esse procedimento, ele praticamente todo fica dentro de um comando de repetição. Aqui, eu tenho aqui o repita, que vai chamar o módulo cabeçalho. O cabeçalho é aquele que limpa a tela, escreve escola legal, setor financeiro. E aí vem, depois disso, vai escrever cadastro de aluno novo, escreva L e vem perguntando os dados do aluno tal, certo? Pulo a linha e escrevo, começo a pedir os dados dos alunos, que é o nome, fazendo a leitura do nome, guardando no vetor, o ano que ele estuda, também guardando o ano no vetor ano Q, no vetor ano na posição Q, pergunto se ele tem irmão, e aí começo a fazer o cálculo da mensalidade, que aí dependendo da série, da primeira até a terceira, eu tenho 530 a mensalidade, da quarta até a sexta 670 e da sétima até a nona eu tenho 720. Finalizo aqui o meu escolha, se o aluno tiver irmão na escola, eu vou dar um desconto de 10%. Com isso eu calculei já a mensalidade, cadastrei, contabilizo mais um aluno cadastrado e pergunto se quer cadastrar um outro. Vai ler a resposta e vai ficar repetindo aqui no módulo do cadastro até que a resposta seja 0, porque a pessoa quer sair, ou então porque eu alcancei o limite do vetor, que são 10 elementos. Então, eu vou ficar aqui na minha repetição, executando o cadastramento dos alunos, certo? Então, a gente tem aqui, vê que nesse módulo, a única coisa que foi feita foi o cadastramento dos alunos no vetor.
Então, ele fica repetindo. Quando responder que não quer mais ou tiver o vetor cheio, então já vai sair e já volta o controle para essa repetição aqui que fica sempre montando o menu. Então, sai da execução de um módulo, ele já volta, escreve o menu e fica esperando a próxima opção que a pessoa deseja. Quando eu entro no módulo do cadastramento, eu posso ficar repetindo vários cadastramentos e saio. Quando eu saio do cadastramento, ele vem para o menu de volta. Ele sempre volta para o menu, certo? Vamos ver agora o módulo da listagem, que ele tem o seguinte: ele não precisa de variável de entrada, ele é um módulo que vai percorrer os vetores, né, e apresentar os dados em forma de tabela. Então, eu tenho, não preciso de variável que passar nenhum parâmetro para ele, né, então ele está vazio aqui. Eu tenho de variável local um i, que é para controlar um para, que vai percorrer os vetores, e uma variável que eu estou chamando de pare, que é exatamente para eu conseguir enxergar a listagem, e o usuário vai teclar um valor para conseguir dar procedimento e voltar para o menu, certo? Então, eu começo aqui meu módulo com o cabeçalho, de novo, que é aquela parte em que eu escrevo escola legal, setor financeiro, tal. Então, vê que eu já uso o módulo, que aí já diminui a quantidade de linhas aqui que eu tenho que botar no meu módulo da listagem. Escrevo listagem geral, que é o que esse módulo faz, pulo de linha com escreva L, passo o traço da tabela e escrevo aqui o cabeçalho da tabela, lembrando com aquela regrinha que vai contando os espaços para a tabela ficar alinhada. Fiz a parte do cabeçalho da tabela, passo uma linha, chamando o módulo linha, e para ir variando de 0 até quantos elementos eu cadastrei, quantos alunos tem cadastrados, eu vou escrever os dados dos meus alunos, certo? O nome, o ano, se tem irmão na escola e a mensalidade. Fecho o para, terminou a tabela, passo uma linha e escrevo tecle 1 para voltar ao menu e leio a variável pare. Então, a tabela é apresentada e fica esperando o usuário tecla 1 para que eu volte para o menu principal. Se a gente não colocar esse ponto de parada, essa leitura que vai fazer parar, aí ele apresenta os dados muito rápido e vai para o menu principal sem a gente ver a tabela, certo? Então, por isso precisa desse freio aí com essa leitura. Então, voltando aqui para o algoritmo principal, eu vou ter aqui a inicialização da variável que e a repetição que vai ficar controlando a chamada dessas duas ações principais que o meu programa faz, né? Então, que seria o cadastro e a listagem, e eles fazem uso de alguns módulos auxiliares, que seria o menu, o cabeçalho e o linha, para a montagem da interface. Vamos ver aqui ele executando, que eu tenho o seguinte: setor financeiro, certo? Escola legal, setor financeiro, menu. Então, vou pedir a opção 1. Então, vem para a parte do cadastro. Vou colocar o nome, o ano, se tem irmão na escola e se quer cadastrar outro, vou dizer que sim. Não tem irmão, não quero mais cadastrar. Voltou para a listagem, desculpe, voltou para o menu. Peço a listagem, certo? Teclinho para voltar ao menu. Volta para o menu. Posso cadastrar novamente. Voltar para o cadastro. Agora vou para o aluno 3, certo? Vou sair, volto para a listagem, eu tenho lá meus 3 alunos. Então, vê que a gente pode ficar indo e vindo nas operações e só sai realmente quando a gente teclar o 0 para sair, certo? Então, teclar o 0 para voltar para o meu algoritmo, certo? Então, com isso a gente tem aqui esse código modularizado, né, utilizando uma questão que a gente já tinha feito.
Então, assim, a gente teve essa questão 15, que foi uma reformulação de uma questão que a gente já fez, mas agora utilizando os módulos. Nesse exemplo aqui, a gente só teve procedimentos, certo? Então, qualquer dúvida, vocês me escrevam e a gente vai se falando. Um abraço.